Asa Branca, sua Globo em Alagoas. Em Maceió, no canal 28.1. Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos no ar com o Globo Esporte Alagoas. O cara entrar no ar depois de uma chamada dessa chega, arrepia, porque tem Copa do Mundo. E tem Copa do Mundo aqui na tela da Globo. Vamos lá! Após o empate do CSA com o Bahia, aqui pela grande partida que fez o goleiro Ariel. Ele foi eleito, inclusive, o craque do jogo. Ele publicou essa foto nas redes sociais, em homenagem ao pai dele. Emocionou muita gente. Isso porque Peu, que aparece aí na camisa, é aquele mesmo torcedor do CSA que foi assassinado em 2023 após ter sido espancado por membros de uma torcida organizada que apoia o CRB, grande rival marucho. Essa é uma história que poderia ter, inclusive, encerrado uma carreira, mas serviu de motivação para que o Ariel seguisse o sonho de se tornar um jogador de futebol e brilhar como brilhou no dia de ontem. A atuação impecável no empate por 0-0 contra o Bahia na Copinha garantiu ao time alagoano um importante ponto na briga pela classificação à próxima fase. Mas além de comemorar o desempenho, Ariel lembrou do pai, Pedro Lúcio dos Santos, o Peu, escrevendo: "Eu só queria o senhor aqui." Uma certeza de que o brilho em campo ia se tornar motivo de orgulho ao azulino que tanto sonhava em ver o filho se destacando em uma grande competição. Com apenas 16 anos, o então jovem atleta das categorias de base do CRB viu o pai perder a vida após ser vítima de uma covarde agressão de torcedores organizados que apoiavam o próprio clube que defendia a época, por apenas estar vestido com a camisa do rival nos arredores do estádio Rei Pelé após um jogo em 2023. Mesmo com um trauma familiar envolvendo o esporte, Ariel seguiu trabalhando e quis o destino que, pouco tempo depois, ele assinasse com o time do coração do pai. E foi na base do CSA que ele passou a agarrar não só as finalizações adversárias, mas as grandes oportunidades. Eleito o melhor em campo contra os baianos, ele é peça-chave para que o azulão siga sonhando com a vaga na próxima fase da Copa São Paulo. O nosso destaque hoje em si foi o Ariel, né, um goleiro que tem uma projeção incrível, né, que tem uma história muito importante, né, uma história de superação. E tem feito o seu trabalho dia a dia com uma projeção futura muito grande. Então tem trabalhado, tem se esforçado e não é à toa que hoje foi premiado com uma atuação e coroado sendo o melhor em campo. Pois é, senhoras e senhores, que história. Inclusive, a gente aproveita para mostrar como ficou o grupo do CSA na Copinha depois desse empate por 0-0 contra o Bahia. Coloca aqui na tela, diretor, enche tela. Bahia líder com 4 pontos, América de São Paulo segundo com 2, mesma pontuação do CSA com 2, Inter de Limeira com 1. Nessa última rodada, que vai ser o jogo entre CSA e Inter de Limeira, vai ser praticamente uma final. Para o CSA, a vitória garante a classificação à próxima fase. Para Inter de Limeira, também, mas é preciso também fazer saldo porque eles perderam o primeiro jogo para o Bahia pelo placar de 5-0. Essa é a tônica para que o CSA possa se apegar e, quem sabe, se classificar à próxima fase dessa grande competição, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lembrando que esse jogo já é na sexta-feira, 8h45 da manhã, a gente vai acompanhar tudo. Vamos falar agora do Galo, que divulgou os preços dos ingressos para o jogo de estreia da equipe no Alagoano contra a equipe do CSE, duelo dos campeões do Alagoano e da Copa Alagoas. Vai ser nesse sábado no estádio Rei Pelé e o Rodrigo Cedro traz pra gente os detalhes. Salve, salve, Henrique Pereira, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que estão acompanhando ao Globo Esporte desta quarta-feira. É verdade, será a estreia de CRB e CSE aqui no maior palco do futebol alagoano, o Estádio Rei Pelé. A partida está marcada para o próximo sábado, às 4 da tarde. Atenção, torcedor regatiano, os ingressos já estão à sua disposição. Lembrando que a arquibancada baixa está fechada para o torcedor. Está aberto somente a arquibancada alta, curva e também a chamada GA ao preço único de R$20. Aquele torcedor que prefere um conforto maior vai pagar o valor de R$150. Será o jogo de abertura, repito, do Campeonato Alagoano, pontapé inicial, a temporada de 2026. Lembrando, Henrique, que o sócio torcedor do Galo
para ter acesso ao estádio, precisa fazer o check-in de forma antecipada. Estaremos aqui fazendo toda a cobertura desse jogão de bola de abertura do Campeonato Alagoano de 2026. Forte abraço, volto ao estúdio contigo. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. E o lateral esquerdo, Enzo, hein, torcedor do CSA, tá lembrado dele? Depois do empréstimo ao Grêmio, que se encerrou no fim de 2025, ele, por força de contrato, voltou a ser jogador do Azulão. Porém, praticamente não deu nem tempo dele curtir férias, aproveitar esse final de ano aqui em Maceió. Sabe por quê? Vamos explicar a partir de agora. Enzo está de volta. Não, pera. Na verdade, ele nem desfez a mala e já partiu. O empréstimo junto ao Grêmio chegou ao fim e agora seu novo destino é o Atlético, que disputa a Série B do Brasileiro. O CSA dá o negócio como certo, restando o anúncio pelo Esquadrão de Aço. O contrato é até o fim do ano, com a opção de compra pelos mineiros. O executivo do CSA, Carlos Bonatelli, disse que o Azulão continua com 60% dos direitos econômicos. O restante é do Santo André, de São Paulo. Enzo chegou ao CSA no começo de 2025 como reserva de Roberto, mas foi na lesão do companheiro que encontrou uma oportunidade. Ficou e se firmou. Foram 42 jogos, 4 gols e 2 assistências pelo Azulão. O confronto de ida contra o Grêmio, pela Copa do Brasil, foi decisivo para atrair o interesse dos gaúchos. Lá, não vingou. Até pegou relação em alguns jogos do Brasileiro, mas não entrou em campo. Oficialmente sem Enzo, o CSA vai ao mercado, já que conta apenas com Kaique para o setor. O zagueiro Félix Jorge quebrou um galho no teste contra o Lagarto, em uma solução vista apenas como emergencial. Gustavo, da base, está na copinha e contribui inicialmente para completar o elenco. Pois é, o Enzo não fica, tá indo para o Atlético. Quem fica e no asa, depois do chapéu que a gente contou, é o goleiro Dida. Pode aqui, diretor, por gente, olha a cara de satisfação, o sorriso de quem está de volta a quem já fez bem no passado. O goleiro falou pela primeira vez desde que deixou o CSE e fechou com um grande rival do tricolor, o Asa, por onde havia passado em 2018 e 2021. Segundo ele, esse retorno ao alvinegro se deu por algo muito maior do que qualquer acerto financeiro. Vamos acompanhar o que ele disse. Retornar aqui para o Asa, para mim é um motivo de uma satisfação imensa. Eu já estava fechado para negociações, todas as propostas estavam chegando, eu não estava mais nem conversando, devido a eu já estar numa situação de um outro clube. Mas quando ele disse, Dida, é o Asa, eu falei com ele, rapaz, se fosse qualquer outra situação, a gente poderia até pensar outra coisa, mas como é o Asa, não tem como negar, não tem como deixar passar essa oportunidade. E ele já sabia do desejo do meu coração de voltar. E quando teve essa oportunidade, eu não pensei duas vezes, falei assim, vamos conversar, vamos ver o que o Asa tem a oferecer. E eu falo uma coisa porque não é a proposta, é o propósito. Eu creio que eu estou aqui, o propósito de eu estar aqui, ele é muito grande e eu estou muito feliz mesmo, estou muito grato a Deus por essa oportunidade. Imagina quando o Dida chegar em Palmeira dos Índios, a zoada que não vai ser. E falando em Palmeira, a gente volta a falar de Copinha, porque acabou há pouco o duelo do nosso outro representante na Copa São Paulo, justamente o CSE. O jogo pela segunda rodada da competição acabou 3-0 para o Internacional, era o jogo mais difícil desse grupo 32. O time de Palmeira dos Índios acaba sendo eliminado por ter perdido os 2 confrontos e o outro duelo, Nacional de São Paulo e Portuguesa Santista, ter terminado 0-0. Amanhã a gente vai trazer a atualização direitinho do confronto. Na verdade, já agora. Não está atualizado o resultado do CSE, mas por que ele está eliminado? Abre tela aí, diretor. Ele só pode chegar a 3. E o próximo duelo, já tem o Nacional com 4, o próximo duelo vai ser Inter, Portuguesa Santista. Aí a coisa vai ficar complicada para o tricolor que participou pela segunda vez da competição. Ainda oficialmente não está, assim, matematicamente ainda tem uma coisinha ali, mas está difícil demais. E como última informação, o ex-presidente Rafael Tenório está sendo aguardado hoje lá no CT Gustavo Paiva. A ideia, segundo o atual presidente, Robson Rodas, é que eles almocem juntos, assistam ao treino, comecem a discutir novos planos para a temporada de 2026, agora com o apoio e a influência do novo diretor de futebol. Esse é o cargo do Rafael. É esperar os capítulos dessa história. Até lá, ge.globo.com/L. Fiquem agora com a edição nacional e com Deus. Abraço, até amanhã.
hoje.